Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Thiago Lourenço, eu faço parte do Santuário Jardim de Gaia e hoje queria trazer um pouco de sabedoria sobre o xamanismo urbano e a ayahuasca dentro desse contexto. Para a gente poder começar, é importante a gente entender um pouco sobre a ayahuasca nesse contexto. A ayahuasca é uma medicina originária da floresta amazônica, né? E quando falamos sobre floresta amazônica, entendemos que floresta amazônica não é somente no Brasil, né? Então ela está dentro do Peru, dentro do Equador, dentro da Colômbia. E para que a gente possa se utilizar da ayahuasca, são necessários duas plantas originárias de lá. É o mariri e a chacrona, né? Que são duas plantas que, juntas em combinação, dentro do processo que a gente conhece como o feitio, né? Que é a própria produção da ayahuasca, a gente tem essa medicina pronta. Então, quando a gente faz uso da ayahuasca, tem coisas que são importantes nesse primeiro momento. Então, sempre que a gente faz uso da medicina, é necessário que tenhamos intenções específicas sobre o porquê do uso dessas plantas dentro de você. Pensar que quando a gente faz uso da ayahuasca num contexto ritualístico, ou num contexto religioso, naturalmente a medicina vai trazer para você níveis de acessos de conexões espirituais com as egrégoras que estão em volta de você. Então, quando a gente tem intenções firmadas dentro dos propósitos que nós vamos fazer uso da ayahuasca, as coisas ficam muito mais fáceis de acontecer. Vamos pensar na ayahuasca como uma grande tecnologia ancestral biológica. Então, essa medicina ela tem uma capacidade de começar a fazer um trabalho de investigação dentro do nosso corpo, né? A planta do mariri tem essa capacidade de investigar e conhecer por dentro de nós, através das nossas emoções, através dos nossos pensamentos, através do nosso estado de presença, passado. Então, a ayahuasca tem a capacidade de verificar todos os nossos campos para poder realizar essas curas. Então, naturalmente, quando ela vai adentrar o nosso campo emocional, ela vai começar a investigar dentro dessas emoções que tipos de feridas elas existem, no sentido de traumas, medos, abusos, frequências de baixa vibração, né? Talvez memórias que você nem se lembre de coisas que já aconteceram na sua vida, que de certa forma estão implantadas dentro do seu DNA e guardadas dentro do seu subconsciente. Então, a ayahuasca vai fazer essa varredura também dentro das emoções. Dentro do nosso campo mental, é um campo que naturalmente hoje, dentro dos centros urbanos que a gente vive, é um campo que é bombardeado com milhões de informações diferentes, que muitas vezes nos atrapalham a trazer o estado de consciência presente para o nosso dia a dia. E o estado mental, muitas vezes ele está muito perturbado, né, todo o tempo, né? Então, dentro da cosmologia ayurvédica, a gente chama isso do estado rajas, né, dentro da nossa mente, aquele estado perturbado. Então, muitas vezes a gente fica em padrões de muita ansiedade, né, de pensamentos desenfreados, aleatórios, né? Então, a ayahuasca ela tem a capacidade de observar esses pensamentos e fazer uma varredura, né? Como se fosse um scanner mesmo, né? É como se fosse não como se fosse, na verdade né? A nossa cabeça é como se fosse um grande computador. Então, quando a gente faz uso da ayahuasca, é como se a gente estivesse dando uma limpada dentro das pastas, estivesse também formatando, né, a forma que as conexões neurais se formam aqui dentro, para deixar a cabeça de uma maneira muito mais leve. Fisicamente, nós temos uma coisa interessante com a ayahuasca, porque o processo dela de investigação que acontece dentro do nosso corpo, ela começa a observar as frequências energéticas dos órgãos materiais, né? Então, pensemos na matéria como algo que é pertinente a essa dimensão, onde ela é densificada, uma energia densificada, né? Então, a ayahuasca, no seu padrão elevado, como uma tecnologia de alta vibração, ela vai adentrar todas as nossas células, todos os nossos átomos, todas as nossas moléculas, investigando qualquer tipo de energia que está distoante nesse ponto, para trazer a vitalidade necessária, né, dentro de cada um dos órgãos, dentro de cada energia do nosso corpo, né? Então, ela vai atuar dessa forma de maneira muito profunda. Uma outra coisa que é interessante é sobre as limpezas que a própria medicina pode fazer dentro do nosso campo, nos aspectos a níveis espirituais. Pensemos que estamos numa dimensão, como falei, material,
e de pura dualidade. Nosso campo espiritual, muitas vezes, ele é suscetível a muitas energias que estão em volta de nós. Então, quando eu digo muitas energias, digamos, energias que você pode recolher e captar dentro do seu ambiente coletivo de trabalho, dentro do seu ciclo de amizades, nos lugares que você frequenta, na sua família. Então, a gente é muito suscetível a receber energias de outras pessoas de várias formas diferentes, né? Tanto energias boas quanto energias ruins. Então, ao longo do tempo que a gente vai se canalizando com essas energias, muitas vezes energias de sombra principalmente, né, que vêm para o nosso campo através de formas, pensamentos formadas por outras pessoas, sejam energias voltadas para inveja, para cobiça, uma sensação de não querer ou de mal querer com você mesmo, frequencialmente o nosso campo recebe essa energia. Então, quando isso está dentro do nosso espírito, seja de alguma forma algum tipo de energia que acompanha até a tua própria ancestralidade, né, que vem um certo tipo de padrão que vem acompanhado de um ancestral para o outro, do bisavô para o bisavô, do avô para o avô, do avô para o pai, do pai para você, né? Então, muitas energias distantes nesses campos espirituais, elas podem estar permeando dentro do nosso espírito. Então, a ayahuasca ela tem a capacidade de identificar essas energias, né, e trazer a consciência de luz para poder manifestar a luz divinal em todas as energias que estão em volta de nós, né? Então, quando nós tomamos a ayahuasca, o que inicialmente acontece conosco, literalmente, é esse scanner, né, literal, entre corpo, emoção, espírito, mente e a energia, né? Esse é o ponto principal, né, dos benefícios que a ayahuasca pode trazer através do seu uso. Quando a gente faz o uso da ayahuasca e naturalmente a gente começa a acessar as energias desses campos em que eu acabei de comentar, isso pode gerar para nós alguns processos naturalmente a gente conhece isso como processos de limpeza, que podem ser os processos onde a ayahuasca vai expurgar do nosso corpo as energias de baixa vibração ou as energias distoantes que foram encontradas através desse processo de escaneamento. Então, esses processos de limpeza, eles podem acontecer de maneiras bem relativas e bem diferentes entre todos eles. A gente pode pensar que a gente pode fazer esse trabalho de limpeza sentindo muita necessidade de bocejar, né? Bocejo o tempo todo, você tira essa energia, né? Então é como se o bocejo fosse uma transmutação da própria energia, né? Dessa parte do sistema nervoso do corpo, né? Uma outra coisa que é interessante, a gente pode sentir vontade de sorrir também, né? Adentrar memórias, lembranças que fazem a gente trazer para a consciência de trazer alegria, trazer amor para o campo e sentir essa vontade de sorrir. A gente pode acessar memórias emocionais que são mais densas, onde, ao contrário de sorrir, a gente pode sentir vontade de chorar. A gente pode também sentir a vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo, né? Muitas vezes no estado de gratidão, né, pelo que a gente recebe dentro de um trabalho com a cerimônia, né? E aquele choro muitas vezes ele vem como uma limpeza de pura gratificação ao que você acabou de receber, né? A gente pode muitas vezes sentir até energias vibracionais dentro do nosso corpo, como se o corpo tivesse se movimentando, né? A energia do corpo tivesse se expandindo de certa forma, né? Como se o corpo vibrasse, como se houvesse alguns movimentos até involuntários dentro do nosso corpo. A gente pode ter sensações de vontade de ir ao banheiro, né? Seja número 1, número 2, né? Ou a gente pode expurgar também essa limpeza como se fosse um vômito, né? E é interessante esse ponto, de dizer que é como se fosse um vômito, né? Não literalmente um vômito. Porque quando a gente tem uma referência sobre vomitar algo, nós vamos sempre trazer para uma lembrança emocional, né? Uma lembrança das nossas questões pessoais, de que quando a gente se alimenta de algo que nos faz mal, naturalmente a gente vai passar mal para limpar aquilo, né? Para poder tirar aquilo do corpo. Então é um processo onde a gente realmente passa mal, né? Essa transmutação dessa energia do que a gente comeu. Com a ayahuasca é muito diferente esse ponto, né? No seguinte aspecto, é como se a medicina entrasse no seu campo, verificasse dentro de você aquilo que literalmente faz mal para você, e através desses processos que eu expliquei, ela vai fazer esse expurgo para purificar a sua energia, né? Então a gente costuma dizer que dentro de uma cerimônia de ayahuasca, as pessoas sempre estão recebendo bênçãos, né? Passando bem dentro das questões que se apresentam para cada uma delas, né? Então isso é uma coisa muito importante. Nessa limpeza que vem por cima,
tem algo que muitas pessoas não conhecem, mas é interessante trazer uma observação sobre isso. É pensar que quando a gente faz uso da ayahuasca dentro do nosso corpo, nós estamos tendo uma experiência junto com uma energia que também é viva, né? Quando Mariri e Chacrona se fundem e se unem juntos, eles são uma energia de fusão que se forma como se fosse uma entidade biológica que vai adentrar o nosso corpo para trazer essa consciência maior. Então, quando a gente faz uso da medicina e a gente sente essa energia em volta de limpeza, né, de alguma questão que está vindo através do seu campo de pensamento, ou que a própria ayahuasca está te mostrando, e essa limpeza se necessita sair por cima, nesse momento é importante a gente trazer as nossas intenções para perguntar para a própria ayahuasca dentro da gente e entender e perguntar para ela o que, que a gente está expurgando do nosso corpo, né? Quando isso acontece, naturalmente a gente entende profundamente o significado daquela limpeza que acontece, né? De sair por cima, saindo e entendendo a purificação que está sendo feita. Então, esse é um dos motivos que a ayahuasca também é uma grande tecnologia, né? Dentro do campo das plantas de poder. Pensamos assim, sempre que a gente traz essa consciência de observar os processos de limpeza que acontecem através da ayahuasca, a gente precisa, a todo tempo, que haja essa permissão nossa com a própria medicina para que esse trabalho de purificação ele aconteça dentro de nós, né? Então é importante que estejamos sempre abertos a entender como é que tudo isso vai funcionar e estar receptivo a qualquer tipo de limpeza que a ayahuasca traga, né? Muitas vezes as pessoas têm muito receio, né, sobre essas limpezas que podem acontecer durante a cerimônia, mas são coisas muito naturais, né? E assim que elas acontecem, é muito claro o nível de benefícios que nós sentimos assim que essas limpezas acontecem, tá bom? Outro ponto que é muito importante relacionado à própria medicina é entender a atuação dessas duas plantas como uma tecnologia biológica ancestral atuando dentro do corpo material, emocional, físico, energético e espiritual. Quando a ayahuasca adentra nosso corpo e o nosso fígado, né, todo o nosso sistema digestivo começa a fazer a absorção de todas as propriedades que estão dentro do mariri, da chacrona, né, a gente tem o DMT dentro do composto das folhas da chacrona, né? Então é o princípio ativo que vai trazer a consciência de expansão, né, dentro dessa realidade que estamos. Então é importante que a gente pense no trabalho com a ayahuasca não como algo que nos remete a uma sensação de perda de controle ou de estar fora de si. É justamente o contrário disso, né? Acessar a consciência ayahuasca dentro desse potencial que ela é estar em plena consciência sobre si mesmo, né? A um nível muito maior de entendimento sobre toda a sua realidade em volta de você. Quando eu digo essa realidade, estamos trazendo essa percepção sobre passado, presente e futuro, né? Como se fosse uma grande simbiose, né? De disfunção e de alinhamento dessa linha do tempo de forma geral. Então, quando o DMT que está presente na chacrona dentro do nosso corpo, a gente tem esse estado de percepção dessa realidade, a gente pode perceber essa percepção de formas muito diferentes, de pessoa para pessoa ou de experiência para experiência. Muitas vezes a gente pode perceber a chacrona atuando dentro do nosso corpo nessa expansão de forma muito física, onde a gente sente o tato, né, mais aguçado, a gente consegue ouvir a percepção musical, a percepção da realidade um pouco mais maior, a gente consegue enxergar muitas coisas que fisicamente na nossa realidade natural não estão presentes e começam a se manifestar dessa forma, né? Tanto o tato, né, quanto o olfato também ficam muito apurados. Muitas vezes a gente pode experienciar também a própria sinestesia desses sentidos, né? Onde você começa a visualizar a música que você está ouvindo, né? Ou muitas vezes você consegue sentir fisicamente as frequências de som que estão sendo emanadas dentro do espaço vibracional que você está inserido dentro da ayahuasca. Então, são sensações extremamente naturais dentro desse processo de expansão e amadurecimento da energia de cada um. É interessante que, quando a gente acessa a consciência ayahuasca e acessa essa força divinal,
ela pode se manifestar de outras formas também, onde muitas vezes a gente pode acessar portais de conexão com outras realidades, com outras faixas dimensionais. E geralmente essa é a forma mais conhecida de se acessar a ayahuasca, onde através desses portais, através dessas conexões maiores e superiores, a gente pode ter acessos simplesmente transcendentais, né? Muitas vezes acessando realidades paralelas que fazem parte também da nossa existência numa teia cósmica dimensional, né? Onde a gente pode estar coexistindo em diversos aspectos da realidade, né? A gente pode acessar a gente mesmo numa outra vida, numa outra realidade, né? Pode ser uma vida paralela, uma vida passada, enfim, né? A gente pode acessar consciências de outras dimensões, outros planos futuros. Podemos acessar a consciência do nosso próprio DNA dentro da nossa ancestralidade, onde a gente pode acessar o fragmento e a consciência desses ancestrais que estão aqui de forma material dentro do nosso DNA e acessá-los, conversar com eles, né, resolver questões que já estão simplesmente esquecidas ou largadas há décadas, há séculos atrás. Então, a gente tem esse poder com a ayahuasca de poder abrir portais e se conectar com energias diferentes dentro de cada um desses portais. Da mesma forma que muitas vezes a gente pode também experienciar a consciência ayahuasca sem acessar a força desses portais, sem que esses portais se abram. Não que eles não se abram, mas se abram de formas diferenciadas, onde muitas vezes a gente começa a não adentrar essas realidades, onde a gente enxerga a gente de outra forma, onde a gente acessa a consciência ancestral, mas a gente começa a entrar num estado de percepção e de meditação consigo mesmo, onde a gente começa a observar a nossa vida de uma maneira muito mais concreta, muito maior, né? É o poder da expansão que a ayahuasca nos traz. Então, muitas vezes, os problemas que você tem na sua vida, você começa a pensar nele de forma diferente. Então, fala, poxa, tem uma situação aqui hoje comigo que eu preciso olhar para isso com mais calma, eu preciso muitas vezes é, parar de repetir esse padrão que eu faço hoje, eu preciso libertar esse perdão comigo para com outra pessoa, eu preciso imediatamente começar a seguir esse caminho dessa forma, né? Então é como se esses insights eles fossem se abrindo e a nossa mente, a nossa capacidade de percepção sobre essa realidade, ela vai se distribuindo como se fossem grandes raízes, né? E a ayahuasca vai fazendo esse caminho de abrir e perceber que os problemas muitas vezes têm soluções que são muito simples, né? Que dentro da nossa realidade que é densa e muitas vezes pela forma que pensamos nós achamos ela muito difícil, a gente acaba muitas vezes nos prendendo a se perceber sobre essa maioridade que todo mundo é. Outro ponto que é importante sobre a gente se perceber com consciência ayahuasca é um ponto que dentro do meio da ayahuasca as pessoas conhecem isso como a peia, né? E eu quero trazer uma sabedoria interessante sobre esse processo. Muitas vezes esse processo ele está diretamente ligado a uma sensação nossa de controle. É sempre sobre isso, né? É um falso controle sobre as dinâmicas que a vida se apresenta para cada um. Então, a gente tem a mera ilusão de que nós estamos no controle de tudo todo o tempo. Mas, na verdade, nós não temos controle sobre as fontes universais que o universo coloca dentro da nossa realidade material para formar o acaso e gerar situações em que nós estamos inseridos, né? Então, esse controle para nós muitas vezes é ilusório. Então, muitas vezes, o que a ayahuasca vai trazer para a gente? Quando a gente vai receber a ayahuasca no nosso corpo, é importante a gente se dissolver desse sentimento, desse falso controle, né? Permitir que a medicina trabalhe no seu corpo e na sua consciência de forma fluida. Eu gosto sempre de usar um exemplo, é como se a gente estivesse embarreirando um rio que está descendo, colocando pedras nesse rio, né? Se você coloca pedras para tampar a água que está descendo desse rio, né, essa água vai se embarrear, ela vai subir, vai vazar e vai sair da mesma forma, né? A ayahuasca, ela não tem esses impeditivos, né? Mas quando ela se sente que está impedida de fluir dentro de você da maneira que é necessário para você aprender a se curar e a se entender, ela
traz algumas questões que são interessantes para nós, né? Então, muitas vezes ela se irradia com mais força, onde a gente tem percepções de que está muito forte, de que você está se fragmentando dessa realidade, né? E muitas vezes quando a gente traz o entendimento de perceber que aquele controle é ilusório e simplesmente você solta, né? Ela traz essa permissão de volta de um acolhimento, de uma amorosidade, de uma leveza muito grande. Dentro de muitas das culturas indígenas da América do Sul, aqui peruanas, eles chamam a ayahuasca de mini muerte, né? E o conceito disso não é que de ser mini morte, é o conceito de que toda vez que a gente faz o uso da ayahuasca, ela vai matar dentro de nós um pedaço daquilo que nos faz morrer de verdade. Então, a ayahuasca tem essa capacidade, né, de nos auxiliar a entender sobre nós mesmos de uma maneira muito mais profunda e muito mais consciente. Quando a gente adentra esses campos mais densos, dentro de um processo com a ayahuasca, eles podem se abrir de maneiras muito específicas, né? Como eu acabei de falar, ela pode vir através do controle, né? Essa energia pode vir através de algum tipo de forma de pensamento que nós geramos dentro de nós mesmos, né? Que a gente pode adentrar padrões que muitas vezes a gente acha que não está pronto para mudar, mas a própria ayahuasca traz essa frequência de que aquilo tem que ser ajustado dentro de cada um, né? E a gente pode entrar nesse campo de resistência, né? Então a gente pode ir pelo campo do controle ou pelo campo da resistência, né? E um terceiro campo onde a gente pode entrar dentro desse processo mais complicado é um campo onde a gente acessa um campo de sombra, talvez de uma inconsciência coletiva, né? Que a gente pode chamar essas energias de talvez energias obsessoras, né? Que são as energias de sombra. E é importante falar sobre isso de uma maneira muito clara, transparente e verdadeira. Quando a gente fala sobre energias obsessoras, energias de sombra, não vamos pensar que essas energias de sombra são energias ruins ou energias más. São pelo contrário, são muitas vezes frequências energéticas que estão num padrão de baixa vibração que muitas vezes se esqueceram que são luz, né? Então, o papel é que todos nós que estamos aqui, ectoplasmados na matéria, quando acessamos essas energias de baixa vibração dentro de um processo de expansão da consciência com a ayahuasca, o nosso papel é ajudar essas energias que estão em baixa vibração a se elevarem, né? Para que isso deixe o seu processo mais leve, mais tranquilo, né? Então, muitas pessoas passam por processos como esse também. Então, esses são os três caminhos que a gente pode percorrer dentro de um processo mais difícil. É interessante que em qualquer um deles, por mais que a gente percorra e por mais difícil que ele seja, no momento dessa transição, da passagem por esse tipo de entendimento, deve haver esse enfrentamento nosso com essas sombras, no sentido de acolher e entender. Porque ao longo de toda a cerimônia, onde você vai absorvendo todos esses aprendizados e vai entendendo sobre você, e naturalmente, ao longo que o tempo se passa, a consciência ayahuasca volta para um estado mais natural do nosso corpo, né, onde a força simplesmente abaixa, a gente acessa esse campo de entendimento de uma maneira única e profunda, de forma que talvez nenhuma outra coisa no mundo consiga nos levar a ter um entendimento tão claro como esse, né? Talvez hoje, dentro do que nós temos hoje como medicina tradicional, psicanálise, terapias, né? Muitas vezes a ayahuasca vai trazer a gente para essa percepção de uma maneira muito verdadeira e muito clara, porque é um processo onde nós passamos, onde é você com você mesmo, é você com o seu próprio espelho, enfrentando as suas próprias sombras e trazendo entendimento e clareza para elas. E isso vai fazer você adentrar uma frequência dentro do seu campo nos dias posteriores à cerimônia, onde você vai acessar uma consciência de pura gratidão durante muitos dias, né? De muita leveza, de muita consciência, de muito estado de presença e serenidade no teu dia a dia. Outro ponto que é importante quando a gente faz uso da ayahuasca é que a gente possa entender que essa bebida sagrada que nós fazemos uso de forma ritualística, de forma consciencial, ela não é somente uma bebida, né? A ayahuasca não é um chá, né? A forma com que ela é feita se parece com um chá, onde duas plantas se juntam com água e fervura durante muitas horas, até muitos dias,
Mas quando a gente faz uso da ayahuasca e a medicina se adentra no nosso organismo, a gente vê que não tem nada a ver com chá, né? É simplesmente uma verdadeira entidade da natureza. Então, quando a gente vai fazer uso da ayahuasca, é importante que durante o nosso processo com ela dentro do nosso corpo seja uma via de mão dupla, onde a gente converse com ela ao longo dessa jornada onde ela está dentro de nós. Porque conversar com ela é muito interessante, porque muitas vezes ela vai abrindo dentro da nossa tela mental algumas mensagens, ou dentro da nossa tela visual, através da pineal, algumas formas de visualização sobre realidades que precisam ser ajustadas, né? Então, quando você muitas vezes enxerga essas realidades ou tem essa percepção de forma sensorial no seu corpo, você simplesmente sente, né? E quando você direciona essas perguntas para ela que está dentro de você, naturalmente fica entendível essas respostas, né? É uma conversa meio que telepática, né? Entre nós e a própria medicina dentro do nosso organismo. Então, essa conversa interior nossa com a ayahuasca, ela faz toda a diferença no entendimento do que está acontecendo com cada um. Pode ser que você sinta, por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante aqui. Pode ser que você sinta alguma dor no seu corpo em determinado momento da cerimônia. E aí, quando você sente essa dor, você pode pensar assim, poxa, a ayahuasca, ela tá me fazendo mal, porque eu estou sentindo dor em tal lugar do meu corpo, né? E aí, muitas vezes, você está aqui com essa consciência aberta de conversar com ela, você sente essa dor e pergunta para ela, ayahuasca, essa dor que eu estou sentindo nesse exato momento aqui do meu corpo, nesse lugar, o que que isso está me ensinando, né? Qual o aprendizado que essa dor está me trazendo, né? Muitas vezes você vai perceber dentro da sua tela mental a resposta disso. Olha, talvez, né, você vai sentir essa energia. Olha, essa dor que você sente, esse peso vem através dessa energia que você está carregando, fazendo isso, aquilo, né? Dessa preocupação que você sente com os outros de forma excessiva e não deixa de olhar para você e você sente essa energia pesando no seu corpo nesse lugar, né? Então, essa conversa nossa com a ayahuasca, ela traz um nível de entendimento de profundidade sobre o rito cerimonial de maneira muito mais profunda e verdadeira. Um outro ponto que a gente pode trazer para essa conversa aqui, que faz toda a diferença, é a gente, quando vai receber a ayahuasca para poder consagrá-la. Muitas vezes o trabalho de consagração da ayahuasca, para as pessoas que já fazem uso da medicina, vão me entender muito bem, muitas vezes é um pouco desafiador no aspecto sensorial, né, do sabor que a ayahuasca tem, né? Particularmente, aqui no nosso espaço, a gente faz uso de uma ayahuasca um pouco mais graduada, então ela tem um sabor muito mais adocicado. E particularmente eu até gosto do sabor da medicina, né? Realmente eu gosto mesmo do sabor. Mas é interessante quando a gente vai fazer uso da ayahuasca, que a gente não se prenda literalmente ao sabor que a ayahuasca tem, né? Mas que a gente se prenda e se firme verdadeiramente nos benefícios que essa medicina vai trazer para você ao longo dessa jornada. Quando você se firma nesse benefício, você vai começar a observar essa sensação de consagrá-la, que muitas vezes pode vir carregada com nojo ou com a sensação de mal-estar, através da gratidão, da consciência maior de luz que habita a realidade planetária, né? Que habita toda a consciência do mais no todo. Então, quando a gente adentra esse campo de receber a medicina dentro do nosso organismo num estado de gratidão, né? Interessante que a gente pense sobre a gratidão no seguinte ponto: se pudéssemos todos os dias da nossa vida olharmos tudo com gratidão, né? Nós deixaríamos de sair do estado de julgamento e do estado de sombra e absorver tudo com mais leveza, né? Então, possivelmente ninguém ia brigar, possivelmente ninguém iria apontar o dedo um para o outro, né? Porque sempre que a gente aponta para alguém, né, os erros de alguém, a gente sempre está reconhecendo nele as nossas próprias sombras, né? Então, adentrar o campo de gratidão com a ayahuasca nos coloca num nível de frequência muito maior do que é o nível de frequência do nojo, né? Que é uma vibração um pouco mais baixa, né? Então a gente recebe essa medicina com muito amor, agradecendo e fala, olha, eu vou te receber aqui hoje dentro do meu corpo, trazendo a intenção de me olhar especificamente para esse e esse ponto.
né? Então, o trabalho de direcionar a intenção da ayahuasca dentro do nosso corpo, ele é fundamental para trazer uma resposta clara e objetiva sobre o nosso movimento de consagração, né? Por isso é muito importante que a gente faça uso da medicina ayahuasca dentro de lugares que tenham uma responsabilidade com o uso dela, né? No sentido espiritual, físico, né? Então, sempre que você vai fazer uso da ayahuasca, seja na sua cidade, né? Se você não mora aqui em Brasília, mas mora em outro lugar que tem interesse em conseguir conhecer a ayahuasca, faça uma pesquisa mais ampla, né? Busque avaliação do espaço em outros lugares, pessoas que já foram. Essas referências vão ajudar muito a você a se solidificar para ter uma experiência mais ancorada, né? O trabalho com a ayahuasca ele exige um nível de entendimento espiritual e ancoramento dessa energia muito sustentado, né? Porque é um trabalho que exige muita energia e conhecimento para ser feito também, né? Então, queria trazer um pouco dessas percepções minhas, né, ao longo da minha caminhada com a medicina, falando um pouco sobre ela, né? Então, aqui no nosso canal nós teremos muitos vídeos falando sobre espiritualidade de forma abrangente, né? Não somente sobre a espiritualidade, sobre a ayahuasca, mas também sobre percepções, né? Sobre o conhecimento nosso dentro da espiritualidade, né? Como trazer essa integração material e espiritual ao mesmo tempo, de forma leve, direta e precisa, né? Sem trazer dogmas, sem trazer caixas, né? Mas muito mais esse campo verdadeiramente humanitário, né? E você que acompanha esse vídeo até o final, né? Se você não nos conhece, né? Siga a gente aqui no botãozinho aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se interessar em consagrar ayahuasca, né? Curte, comenta aqui, né? Se você tiver alguma pergunta, sugestão de outros vídeos que a gente pode gravar aqui no nosso canal, né? Estamos iniciando o canal, né, recentemente, então para nós é muito válido as sugestões de vocês, as dúvidas que vocês têm, vão nos ajudar muito a poder somatizar e trazer essa consciência a um nível muito maior e atemporal, né, em todas as realidades. Gratidão.